Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu vou ler os versos de 1 a 6 e depois o 16 e o 18. Vou pular aí a oração do Pai Nosso, que vai ser um tema para um capítulo, uma mensagem separada, uma próxima mensagem. Hoje eu vou ler do 6, 1 ao 6 e o 16 e o 18. Diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês derem esmola, não anunciem isto com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando vocês derem esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu os asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto recompensará. Verso 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Aleluias, Pai, a tua palavra foi nos dada para ensinar, repreender, corrigir e educar. Que ela cumpra o seu propósito nessa noite. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. O título da minha pregação hoje é o cristão e a hipocrisia. O cristão e a hipocrisia. Sem dúvida alguma, uma das coisas que mais pregam contra a igreja é a hipocrisia. É ou não é verdade? Quantas pessoas no seu convívio você já ouviu dizer: eu não frequento a igreja porque aquele povo é tudo hipócrita? Alguém até disse, né? Não, mas tem lugar para mais um, né? Vai para lá também. O fato é que uma das coisas que mais pregam, né, contra a igreja tem sido isso, que a gente poderia chamar de uma vida dupla. Pessoas que aparentam uma coisa, mas no fundo são outra, completamente diferente. Isso não era diferente no tempo de Jesus. Jesus conviveu constantemente com uma comunidade religiosa que tinha uma espiritualidade hipócrita, uma espiritualidade onde eles estavam o tempo todo aparentando o que eles não eram, aparentando o que eles de fato não eram no coração. Eles tinham uma espiritualidade de aparência. Jesus chegou até a dizer que eles pareciam um sepulcro caiado. O que Jesus queria dizer com isso é que por fora vocês estão bonitinhos, pintados, né? Hoje seria com granito, sepulcro bonito, mas por dentro vocês são podres, né? Por dentro vocês são falsos. Jesus chegou até a escrever, ou melhor, a ensinar sobre os vários ais que cairiam sobre eles por causa dessa prática hipócrita. Penso que a palavra de Jesus precisa ser aplicada a nós hoje, a nossas vidas e a nossas igrejas. Nós precisamos hoje buscar
uma espiritualidade integral, onde o coração e o comportamento estão coerentes, fugindo daquela lógica de Tiago, capítulo 1, pessoas de mente dividida. Uma coisa é o que elas falam na frente, outras coisas de fato o que elas são. Diante desta realidade, desse cenário, e usando essas 3 perícopes que eu estudei, li aqui hoje, uma sobre a esmola, outra sobre a oração e a outra sobre o jejum, eu queria falar sobre o cristão e a hipocrisia, mas eu vou juntar as duas. Vou cometer aqui um pleonasmo e vou chamar de cristão hipócrita. Porque na verdade o cristão jamais poderia ser hipócrita, mas esse vai ser a minha tese, cristão hipócrita. E a pergunta é, o que é o cristão hipócrita? O que é o cristão hipócrita? Os irmãos que estão anotando aí. Primeiro, o cristão hipócrita é alguém que tem uma piedade exibicionista. Repito, o cristão hipócrita é aquele que tem uma piedade exibicionista. Primeiramente, vamos pensar que a hipocrisia pode ser definida em 2 aspectos. Primeiro, nós teríamos aquela hipocrisia que é quando a pessoa sabe que está sendo hipócrita. Ela está usando desse comportamento hipócrita para enganar. Talvez é isso que esteja aqui em Mateus 22, 15, que diz assim: então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo, falando de Jesus em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos. E lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro. Ou seja, eles fazem um elogio a Jesus, mas não era um elogio de coração. Não representava a verdade do que eles acreditavam, a verdade do que eles pensavam. Mas eles começam a dizer: sabemos que o Senhor é íntegro. E eles continuam: e que ensinas o caminho de Deus. Imagina os discípulos dos fariseus, os herodianos, dizendo que Jesus é íntegro e que de fato ensina o caminho de Deus, conforme a verdade. Ou seja, o Senhor não mente, o Senhor não falha, tu não te deixas influenciar por ninguém, o Senhor não é manipulado, porque não te prendes à aparência dos homens. Olha o elogio e o nível de elogio que eles faziam de Jesus. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Percebe? Aqui é um hipócrita consciente. Eles jamais achavam que Jesus era íntegro. Jamais achavam que Jesus andava segundo o caminho de Deus e a verdade. Jamais achava que Jesus não andava segundo as aparências. Mas eles precisavam transparecer honestos, transparecer isso para Jesus, para depois fazer uma pergunta com o intuito de fazer Jesus cair numa pegadinha. Existe esse tipo de hipócrita. Esse hipócrita que de fato sabe que é mau, sabe que é enganador. Mas há um segundo tipo de hipócrita. Eu vou chamar ele de o hipócrita autoenganado. É aquele que se convence de que não é hipócrita. Se convence de que, de fato, não faz o mal para as pessoas. De que tudo que eles estão fazendo é coisa boa. Estamos dando esmola de verdade, oramos de verdade, jejuamos de verdade. Nós não somos hipócritas. É o caso aqui desse texto. Pessoas que se convenceram, interiorizaram para dentro deles a ideia de que eles não agem com hipocrisia, mas, no entanto, eles eram hipócritas. Por exemplo, no capítulo 8 de João, quando eles levam a mulher estragada em adultério para Jesus,
para saber de Jesus o que eles deveriam fazer, porque a lei dizia que eles deveriam apedrejá-la. E qual foi a resposta de Jesus? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Por quê? Porque eles estavam se postando diante daquela mulher, diante de Jesus, como pessoas perfeitas que não tinham pecado. Mas Jesus olhou para o coração deles e disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Por quê? Porque Jesus sabia que eles eram hipócritas, que eles não eram esses santos que apresentavam ser, que eles não eram essas pessoas perfeitas, porque o hipócrita que se auto-engana, ele acha facilmente o pecado nos outros. O hipócrita que se auto-engana, que se convenceu de que não é hipócrita, ele vê erro em todo mundo, mas não vê erro em si mesmo. Se auto-engana achando que não é um pecador. Mas esses homens eram hipócritas. Eles possuíam uma espiritualidade extremamente exibicionista. E Jesus conta 3 fatos para mostrar isso. Primeiro, Jesus do verso 1 até o 4 vai falar da esmola. Vai mostrar que eles, na verdade, quando dão esmola, eles dão para exibir. Olha, a piedade de vocês é exibicionista. Vocês dão esmola, mas vocês tocam trombeta. Dizem alguns estudiosos que eles acreditavam que quando as trombetas tocavam, era para que os pobres se achegassem. Era para que os necessitados se achegassem. Então tocavam a trombeta como se a gente batesse um sininho numa rua cheia de mendigo para dizer: tem sopa aqui. Tem lanche para todos vocês, e os mendigos se achegam. Muitos acreditam que as trombetas eram trocadas para isso, mas no caso dele não. Eles tocavam a trombeta para que todos pudessem olhar para eles e pudessem bater palmas para eles e pudessem aplaudir o comportamento deles, porque na verdade nós ajudamos os pobres, nós ajudamos os necessitados. Olha para nós, veja o que nós estamos fazendo. Olha para nós, veja nossas obras. As trombetas estão anunciando que nós chegamos. Nós somos aqueles que vieram para ajudar os necessitados. Tocam trombetas. Aí Jesus vai dizer assim para eles: qualquer um que der esmola deve fazer com que a mão esquerda não saiba o que a mão direita está fazendo. Mas aí Jesus conta uma segunda história. No verso 5 e 6 ele fala das orações. Vocês vão para as praças, vocês vão para os lugares públicos e começam a orar, para que todos saibam quantos são espirituais. Parabéns! Vocês são super espirituais. Olha como aqueles homens são diferentes. Outros estão bebendo, outros estão fazendo outra coisa, mas aqueles homens, aquelas mulheres estão ali adorando a Deus e orando ao Senhor. Ou seja, vamos aplaudir esse grupo espiritual, esse grupo religioso, mas na verdade eles só queriam isso, aplausos e mais aplausos, porque a piedade deles era nada mais e nada menos que uma piedade extremamente exibicionista. Inclusive na sinagoga, quando ele separava alguém para orar, a pessoa ia para frente, ficava de frente para o altar, e eles então levavam a voz e oravam. Muitos dizem que aproveitava aquele momento que todos estavam ouvindo a oração para falar palavras bonitas, para colocar naquela oração todo o seu vocabulário teológico. Excelentíssimo Deus, precioso, magnífico, alfa e ômega. Muitas das vezes nós vamos orar em público e estamos mais preocupados em ficar mostrando para as pessoas que nós sabemos orar, que temos um vocabulário maravilhoso, teologicamente, biblicamente. Meu grande professor de teologia do Antigo Testamento, o já falecido René Feitosa, Pereira Feitosa, pai do Reuel Feitosa da Peniel, ele disse que toda vez que chamava alguém para orar, e aquela pessoa gastava muito tempo orando, ele suspeitava
que se tratava de alguém que não tinha vida de oração. Porque quem tem vida de oração não precisa diante de ninguém ficar exibindo orações longas com vocabulário polido. Eles oravam para isso. Quando eu estive em Israel, eu lembro de um dia que eu percebi pessoas pulando na rua, gritando na rua e adorando ao Senhor. Eu falei, meu Deus, o que é aquilo? Havia essa prática nos judeus ortodoxos. Mas Jesus conta uma terceira fato para mostrar o quanto a espiritualidade deles era exibicionista, era o jejum. Quando jejuavam, não penteavam o cabelo, não lavavam o rosto. Você encontrava a pessoa na rua com o cabelo daquele jeito, com as remelas nos olhos, é remela que fala? Nem sei. E ele estava lá na frente de todo mundo, sem escovar dente, com aquele bafão, você sabe, ele está feio, ele está desfigurado, mas ele é santo, mas ele é espiritual porque ele está jejuando. Respeita porque ele está em jejum. Ou seja, tudo que eles faziam tinha um único propósito: mostrar para as pessoas o quanto eles eram bons, o quanto eles eram santos. Eram marqueteiros da espiritualidade deles, publicitários da piedade deles. Hoje nós fazemos isso nas redes sociais, tiramos selfies. Estou aqui no Monte Palmares, orando por você, minha irmã, orando por você, meu irmão. Você aí que está com casamento, pode separar, eu estou aqui por você. Lá está o santo. Agora, no tragédia do Rio Grande do Sul, muitos influencers foi para tirar foto, tirar selfie dentro de canoa, dentro da água, para postar nas redes sociais. Estou aqui no Rio Grande do Sul. Russell Shedd dizia que os heróis são famosos, mas os santos são anônimos. Nós queremos postar tudo o que fazemos, promover a nossa grande obra de caridade. Estamos aqui distribuindo sopão. Estamos aqui, estou aqui na casa dessa irmã, trazendo uma cesta básica. Eu quero placa com meu nome. Eu quero que todos saibam o que eu fiz. Eu quero que todos saibam o quanto eu ajudei. Não passa de uma espiritualidade exibicionista. Nós temos que nos proteger dessa espiritualidade. Urgentemente. Precisamos nos proteger dessa espiritualidade. De que maneira eu vou me proteger dessa espiritualidade? Nos 3 textos, no da oração, no da esmola, no da oração e no do jejum, Jesus nos deu a chave para se proteger dessa espiritualidade exibicionista. Qual é a chave, pastor? Ele usou a palavra secreto. Secreto. Olha aí, verso 4. De forma que vocês prestem a sua ajuda em segredo. E o seu pai, que vê o que foi feito em segredo, te recompensará. Essa é a chave. Olha aí para mim no verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Olha aí o texto do jejum, no versículo 18. Para que não pareçam os outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Essa é a chave. A chave para salvar a minha espiritualidade do exibicionismo é fazer em secreto. É fazer em segredo. É interessante, igreja, que no texto da esmola,
Jesus fala assim, que a mão esquerda não deveria saber o que a direita faz. Eu sei que eu não posso interpretar isso com precisão literal. Não tem como, né? Eu acho que Jesus está dizendo assim, o que vocês fizerem, não faça para receber a aprovação dos outros. Não faça para receber a glória dos outros. Porque muitas das vezes nós só queremos receber a glória dos outros. Jesus falou isso dos fariseus. Vocês estão preocupados em receber a glória dos homens. Mas também, Jesus disse, não faça para receber a sua aprovação pessoal. Embora eu não possa literalmente fazer com que a mão direita não saiba o que a esquerda fez, é como se Jesus estivesse falando assim, dê o cheque, faça o pix, mas esqueça que você fez. Não lembre, não pense, para que o orgulho não invada a sua alma, para que a vaidade não vos consuma. Dê a oferta e esquece. Não anota o nome da pessoa para quem você deu. Não grave a data que você deu. Se você está ajudando a obra de Deus, esqueça. O que eu estou querendo que vocês entendam é que nem os outros precisam aprovar vocês, e nem vocês mesmos precisam se autoaprovar. A única aprovação que vocês precisam é a aprovação de Deus. Se Deus não for o único que te aprova, você está errado. Se Deus não for o único que recebe, que te dá aplauso, você está errado. Mas você quer o tempo todo aplauso dos outros. E você passa o dia lembrando da cesta que deu para o irmão. Hoje eu fiz uma boa obra. Hoje eu fiz um pix para ajudar na compra do telhado. Eu sou o cara, eu sou maravilhoso. Jesus está falando, esqueça o que você fez. Esqueça o que a sua mão esquerda e a sua mão fez. Não deixe a sua mão direita saber. Nós temos que nos blindar, queridos irmãos, dessa falsa piedade exibicionista. É interessante porque Satanás, na segunda tentação, no capítulo 4 de Mateus, ele leva Jesus para o alto de um pináculo, para que Jesus desse uma aula de exibição de poder. Pula daqui. Porque na hora que você pular, os anjos vão pegar numa mão, na outra, e você vai planar lá embaixo. E todos verão quem é você. E todos saberão que você, Jesus, é de fato o cara. Faça isso, Jesus. Plana. Jesus disse, não. Eu não aceito o caminho da espiritualidade exibicionista. Eu não aceito o caminho da piedade vaidosa. É interessante porque no capítulo 7 de João, os irmãos de Jesus que não acreditavam nele, falou assim, você tem que fazer essas obras em Jerusalém. Você precisa fazer os seus milagres em Jerusalém. De que adianta você fazer num lugar que não tem público, que não tem multidão? Faça lá, porque lá você vai ser reconhecido. Eles estavam pensando que Jesus deveria exibir seu poder lá em Jerusalém. Jesus disse para eles assim, não chegou meu tempo. As pessoas estão o tempo todo querendo promulgar uma espiritualidade exibicionista. Eu li um livro na década de 80, talvez seja esse um dos livros mais marcaram a minha história cristã. Quem achar esse livro, compre e leia. O livro chama O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Li esse livro na década de 80. Esse livro foi traduzido pelo reverendo Boanerges Ribeiro. Nesse livro conta um fato, para quem não conhece a história do Sadhu Sundar Singh,
que se converteu do hinduísmo ao cristianismo, e ele decidiu ser semelhante a Jesus, inclusive andava descalço, inclusive no final da vida tentou fazer o jejum de Jesus de 40 dias e 40 noites e morreu. Uma das histórias milagrosas do apóstolo Pé Sangrento são enormes. Poderia citar várias para vocês aqui, embora só li o livro uma vez, mas nunca esqueci as histórias. Mas tem uma história desse livro que é interessante. É que um dia, pregando para várias pessoas, ele então foi visitar uma senhora que estava doente. Entrou na casa daquela senhora e orou por ela. E foi embora. Só que aquela mulher ficou completamente sã, completamente curada. No outro dia estava uma multidão caçando Sadhu Sundar Singh. Isso foi no Tibete. Procurando ele para orar por elas. Sabe o que o apóstolo dos Pés Sangrentos fez? Saiu da cidade. E ele dizia: não quero que me busque pelos milagres que eu fiz. Quero que me busque por causa de Jesus, pela pregação que eu faço. Ele preferiu sair da cidade do que atender aquelas pessoas. Se fosse no dia de hoje, foi curado uma pessoa milagrosamente ali na igreja, a gente vai para as redes sociais, vai para o YouTube, a gente vai para o Facebook, para o Instagram e começa a dizer: amanhã vai ter uma noite só de milagre, traga os doentes, traga os enfermos, e a gente começa a promulgar a nossa capacidade de fazer milagre, e o centro deixa de ser Jesus e passa a ser o pastor. Quantos fizeram isso? A história recente do Brasil está cheia disso. Pessoas que, porque curaram alguém, curaram outra, fizeram todo um marketing em cima disso, para explorar a fé das pessoas, para tirar dinheiro das pessoas, mas na verdade as pessoas querem ser o centro da atenção. Caíram na segunda tentação de Jesus, de querer exibir poder, mostrar para as pessoas o quanto somos ungidos, o quanto somos poderosos, o quanto a nossa oração é grande. Queridos irmãos, nós temos que tomar cuidado com essa espiritualidade. O apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus Pai. 1 Coríntios 10, 31. Tudo que nós fizermos tem que focar unicamente em Deus. Unicamente em Deus. O cristão hipócrita é basicamente aquele que tem uma piedade exibicionista. Ele quer aparecer. Ele quer que todos saibam o tamanho da sua oferta. Que todos saibam que ele ajudou a fazer. Ele não consegue fazer nada em segredo. Porque isso não vai dar reconhecimento para ele. Isso não vai dar aplausos para ele. Esse é o cristão hipócrita. Mas em segundo lugar, o que é o cristão hipócrita? É alguém que faz para alguém a troca de alguma coisa. Ou seja, o cristão hipócrita é alguém que faz as coisas para receber algo em troca. Consertando a minha frase. O cristão hipócrita é alguém que faz para os outros com o objetivo de receber algo em troca. Eles não fizeram para a pessoa puramente. Eles precisam de um retorno. Eles têm que ter o retorno. É por isso que eles tocavam a trombeta. Se eles simplesmente quisessem ajudar os pobres, eles iriam lá e ajudavam e iriam embora. Se eles quisessem simplesmente consagrar a vida deles em oração, eles iriam para o quarto deles e orariam, como disse Jesus: entra no seu quarto e ora, para que seu Pai que te vê em secreto te reconheça. Se eles simplesmente quisessem agradar a Deus, eles não ficariam jejuando para que todos soubessem que eles estavam em jejum, andando pelas ruas sem pentear o cabelo, sem lavar o rosto. Mas porque eles faziam com o objetivo de receber algo em troca, eles então agiam de maneira hipócrita.
Eles agiam de maneira hipócrita. Eles queriam recompensas. É interessante porque nos 3 textos você percebe que há uma preocupação com a recompensa. Eles querem ser recompensados pela esmola. Eles querem ser recompensados pela oração. Eles querem ser recompensados pela prática do jejum. Eles querem que todos olhem para eles e falem: eu de fato fiz isso. Eu preciso ser reconhecido. Eu preciso ser recompensado de alguma maneira. Spurgeon disse o seguinte: ficar com uma moeda de 1 centavo em uma das mãos e uma trombeta na outra é de fato hipocrisia. São caçadores de recompensa. Eu fico preocupado porque muitas das vezes até a maneira que a gente ajuda o outro é interesseira. O grande psiquiatra Flávio Gicovati, ele corrigiu isso numa tese dele que chamou de o generoso e o egoísta. O egoísta é aquela pessoa que olha para o outro como objeto. Ele pessoaliza, ele instrumentaliza o outro. Ele trata o outro como objeto. Usa o outro como trampolim, como meio para alcançar as suas coisas. Mas o generoso aparentemente não. O generoso vai levar uma cesta básica para você. O generoso vai te dar uma oferta. Porém, diz o Flávio Gicovati que o generoso faz isso para receber algo em troca. E a prova disso é que ele vai julgar na sua cara depois. Eu te dei isso. Eu te dei aquilo. Você conhece alguém assim? Que faz as coisas e joga na cara? Porque no fundo, tudo que ele fez para você tem um único objetivo. Lá na frente, receber o seu agradecimento. Receber o seu reconhecimento. De fato, todos nós somos tentados a pensar assim. De fato, todos nós somos tentados em algum momento a jogar na cara: mas eu fiz isso, eu orei por essa pessoa, eu ajudei essa pessoa, eu dei oferta, quando ela estava em pecado, eu andei com ela segundo a Bíblia. Quando ela estava passando necessidade, eu visitei ela. Quando ela estava doente, eu fui na casa dela. Quando ela estava passando por algum tipo de problema, eu estava lá para resolver. Eu sou a pessoa que de fato preocupa com ela. Mas no fundo, eu só fiz isso para recompensa. É como alguns empresários que fazem obras sociais para descontar no imposto. O objetivo não é ajudar o próximo. Quando Jesus diz assim: se você faz e avisa para a sua mão esquerda e para a sua mão direita que você está fazendo, você está em busca de retorno. Se você faz e quer que as pessoas fiquem olhando para você e batendo palma, você está buscando recompensa. Você está buscando retorno. O texto vai dizer que a única recompensa que nós temos que buscar vem de Deus. A tradução árabe vai falar de galardão. Ele é que vai te dar o galardão. Se alguém deve recompensar você, e a Bíblia fala de galardão, Apocalipse 22 fala de recompensa e de galardão, e aqui nesse texto, na versão árabe, fala de recompensa. Ele está dizendo: vosso Pai vos recompensará. A Bíblia fala que há uma recompensa no céu, há um galardão no céu, quando você faz para agradar a Deus, mas quando você faz para agradar a si mesmo, para que o seu próprio ego enche, para que o outro bata palma, você não vai receber recompensa. Você já recebeu a sua recompensa, mas quando você faz para Deus, virá a recompensa de Deus. Eu não sei o que é galardão. Alguém sabe? Não sei. Já tentei entender galardão muitas das vezes, mas não sei. É dinheiro?
Não vou precisar no céu. É ouro? Vou morar lá, tem ruas de ouro, para que eu vou precisar de ouro? É casa boa? Minha casa lá não tem aonde nem conjecturar a maravilha da minha casa. É uma cidade perfeita? Vou estar lá. Não vou passar fome? Isso eu já não vou mesmo. Ah, mas lá eu vou ter saúde, esse é o galardão. Saúde eu vou ter, vai enxugar meus olhos todas as lágrimas, eu não vou envelhecer, não vai ter ruga, não vai ter dor aqui, dor ali, dor acolá, né? Não vai ter dor na coluna, não vai ter dor no tendão, não vai ter nada. Então que galardão é esse? Se não é dinheiro, se não é casa boa, se não é saúde, se não é comida boa, se não é casa boa, deu sinceridade que eu não entendo esse galardão. Eu vou chutar. Para mim é uma percepção subjetiva, satisfatória, talvez maior do que outros que vão estar lá de Deus. Talvez eu vou ter uma gradação de satisfação maior do que a de todo mundo. Porque você vai receber uma coroa. Aí chega lá, tem um irmão lá com a coroa maravilhosa da Rainha Elizabeth. Aí chega com aquele irmãozinho que fez nada na obra de Deus e nada na igreja, está com a coroa que parece mais um quipá. Né? Só uma cuia aqui. Falei, ei, irmão, eu não servia a Deus de verdade. Então, para mim, esse galardão só pode ser essa percepção subjetiva, gradual, maior talvez do que o dos outros, do que Deus é, do que Ele fez, do que Ele faz, da sua presença. Algo muito subjetivo, só pode ser. Porque a Bíblia diz lá em Joãozinho vai dizer que como Ele é, seremos. Eu já sou como Ele. Eu já vou ver Ele. Eu já sou igual a Ele. Eu não sei o que eu preciso de galardão. Algumas historinhas dizem que são casas boas, não tem como pensar assim. Só pode ser uma percepção espiritual, subjetiva, diferenciada, que outros não têm. Mas que outros nem sequer vai perceber que eu tenho e ele não tem. Que todos vão estar plenamente satisfeitos, porque eles estão em Cristo e vão reconhecer Cristo e serão como Cristo. O fato é que nós temos que buscar essa recompensa. A pergunta que eu faço aqui hoje é: qual é a recompensa que você está buscando? Qual é a recompensa que você está procurando? Quando você dá oferta, qual é a recompensa que você quer? Quando você dá dízimo, qual é a recompensa? Quando você ajuda na obra, qual é a recompensa? Quando você faz ministério, qual é a recompensa? Você está o tempo todo em busca de alguma recompensa? Se a sua recompensa não for o fato de que Deus se agradou do seu comportamento, da sua atitude, essa recompensa não vale nada. A única recompensa que eu quero, que Deus quer, é interessante porque 1 Coríntios 4 diz que a única coisa que Deus espera dos seus obreiros, cooperadores, é que eles sejam encontrados fiéis. Qual é a recompensa? Saber que Deus se agradou da minha oferta. Qual é a recompensa? Saber que Deus se agradou do meu trabalho. Qual é a recompensa? Saber que Deus foi glorificado com o que eu fiz. A pergunta é: Deus foi glorificado com o seu louvor hoje? É Deus que está sendo glorificado com a sua oferta, o seu dízimo, com a sua ajuda financeira? Quando eu olho para o sacrifício de Abel e Caim, por que Caim matou Abel? Caim queria reconhecimento, tapinha nas costas. Abel fez para o Senhor, despreocupadamente, fez pela fé. Toda vez que você for fazer qualquer coisa no reino de Deus, faça de tal maneira que a sua mão esquerda não sabe o que a sua mão direita está fazendo. Porque na hora que você ficar
relembrando o tempo todo, você já perdeu a sua recompensa. Ou talvez você já ganhou a sua recompensa. Agora, quando você faz para Deus, unicamente para Deus, você não está preocupado se houve aplauso, se não houve aplauso, isso não interfere. Vou passar para frente, queridos irmãos. Um texto que, a terceira coisa, o que é o cristão hipócrita? O cristão hipócrita é alguém que desenvolveu a teologia do mérito. Ou vou traduzir para ficar melhor. O cristão hipócrita é alguém que acredita na salvação pelas obras. O cristão hipócrita é alguém que acredita na salvação pelas obras. Ele acredita na teologia dos méritos. Eu acho que isso fica claro na parábola do publicano e do fariseu em Lucas 18. Os dois entram no templo. O fariseu vai lá para frente e diz: olha, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Eu jejuo 2 vezes por semana. Não sou como aquele homem. A Bíblia diz que esse homem que ostentou a sua espiritualidade, esse homem que tinha uma piedade exibicionista, esse homem saiu dali do jeito que entrou. Mas aquele outro que disse: eu não mereço estar aqui, sou pecador, diz o texto que ele saiu dali justificado. Na cabeça dos judeus, quanto mais boas obras, quanto mais méritos eu vou ser aceito por Deus. De que maneira a minha oração vai subir ao céu? Se eu sou dizimista, se eu jejuo 2 vezes, se eu oro nas praças. De que maneira Deus vai me aceitar e agradar de mim? Se eu der esmola aos pobres. Então ele interiorizou essa teologia de que quanto mais ele faz o bem, quanto mais ele pratica boas obras, mais ele vai ser aceito por Deus, mais ele vai ser reconhecido diante de Deus, porque ele acreditava piamente na salvação pelas obras. Isso a gente vê evidentemente na teologia católica romana, que inculcou na cabeça das pessoas, e a gente percebe isso mais, inclusive, no chamado catolicismo popular. As pessoas o tempo todo vão dizer: ela vai para o céu porque ela era boazinha, ela fazia o bem para todo mundo, ela não fazia mal para ninguém, então ela está salva. É assim que pensa o catolicismo popular. Nunca me esqueço, estava num velório, no Parque Renascer, e havia morrido a sogra de uma ex-ovelha minha aqui da igreja. E aí, depois do enterro, eu cheguei perto daquela ex-ovelha minha, e eu estava ali porque ela foi minha ovelha, para dar a ela os meus sentimentos, e ela olhou para mim com um olhar assim de ira, e disse: mas ela foi salva, ela era uma pessoa muito boa, ela fazia o bem para todo mundo, ela foi salva. Óbvio que eu não disse nada, não era momento nem lugar para fazer apologética. Eu só abracei ela e disse: que Deus conforte o coração. Aquela moça estava simplesmente reproduzindo a teologia do catolicismo popular. Pessoas boas e que fazem o bem estão salvas. Me entristeceu ao saber que foi minha ovelha. Desde 2001, que eu transicionei essa igreja de uma igreja neopentecostal para uma igreja reformada. Essa mudança acontece em 2001. Eu cheguei aqui em 99. E até 2001 eu lutei para transformar essa igreja de um modelo neopentecostal para um modelo reformado. Desde 2001 pregando a visão reformada da palavra de Deus. E essa moça me vem com essa pérola. Mas isso reflete quantos de nós, diante de um velório, vai dizer: não
tem como Deus rejeitar essa pessoa, porque ela era tão boa. Sabe, queridos irmãos, o inferno está cheio de gente boa. É preciso que nós nos convençamos que a salvação só é pela graça, mediante a fé. Ninguém é salvo porque é bonzinho. É salvo porque Deus o salvou. Infelizmente. Vários religiosos foram até Jesus e precisaram de salvação. Nicodemos era o mestre da lei, foi conversar com Jesus de novo, e Jesus disse para o mestre da lei. E ele era um homem bom, muito bom. Se você não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Um outro grupo religioso que desenvolve esse caminho da teologia do mérito é o Espiritismo, que acredita que pela prática de fazer o bem, você vai evoluir. Duas doutrinas são fundamentais para o Espiritismo: a doutrina do karma e da reencarnação. O karma é essa vida que você tem hoje. Se você nasceu, se você é aleijado, é porque esse é o seu karma, você está pagando pelas as coisas erradas que você fez na vida passada. Se você é pobre, mora de aluguel, é porque você foi horrível no passado. Por isso você está com essa vida difícil financeiramente. Sabe por que você está nesse perrengue financeiramente? Porque você não era uma boa bicha na vida passada. Sabe por que você não dá certo no amor? Porque você não prestava mesmo. Então, na cabeça da teologia espírita, eu preciso, para melhorar, não essa vida, porque essa não tem mais jeito. A próxima vida, eu preciso ser bonzinho agora. Perdoa todo mundo, carrega água na peneira para quem te faz o mal. Porque, na verdade, para que você possa reencarnar uma nova vida. Eu andava com um motorista de aplicativo do Rio de Janeiro, e eu nunca me esqueço que passava num lugar lá, cheio de mendigos, eu olhando assim, conversando com ele. Esse motorista, sabendo que eu era pastor, disse para mim: teve um dia que eu carreguei aqui no lugar que o senhor está, um pai de santo. E quando eu passei perto dos mendigos, e ele estava todo vestido de pai de santo, com as roupas todas, parafernália toda, e eu falei: me dá dó dessas pessoas. E ele me olhou para mim e falou: não tem dó não. Eles estão assim porque merecem. Isso é o karma deles. Tem dó nenhuma deles. Eles acreditam na teologia do mérito. Mas há um outro grupo que também tem um pouco dessa teologia do mérito, que é o pentecostalismo. Por quê? Porque muitas das vezes o pentecostalismo quer convencer as pessoas de que ou elas andam na linha ou elas vão para o inferno. Por isso eles inculcaram na cabeça da pessoa: mulher não pode usar calça, tem que usar só saia, mulher não pode cortar cabelo, mulher não pode usar maquiagem, mulher não pode usar brinco, mulher não pode usar colar. Eles diziam isso porque se você usar isso, você vai perder a sua salvação. Eles desenvolveram a tese de que é possível o crente perder a salvação. Dessa forma, o pentecostal vive com medo de ir para o inferno. Ele está o tempo todo com medo, e por isso que muitos deles voltam sempre para a igreja, porque eles sabem que se eles estiverem no mundo, eles vão perder a salvação. Eles não têm a teologia da graça. Eles não ensinam a teologia da graça. Eles convencem as pessoas de que de alguma forma tudo depende de Deus. Depende de você a sua salvação. A teologia bíblica, a teologia de Paulo diz o contrário. Nós somos salvos pela graça. As obras é fruto da salvação. Eu ensino isso no curso de batismo. Paulo vai dizer em Efésios 2 que nós somos salvos pela graça para as boas obras, para fazer coisas boas. As obras é consequência. Ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos pela graça para fazer boas obras. Essa é a teologia bíblica. Mas os fariseus não compreendiam a teologia da graça.
não compreendia a teologia de que a salvação é um dom de Deus. Por isso, eles estavam o tempo todo preocupados em fazer boas obras, e faziam, e queriam o testemunho das pessoas. Olha, estou dando a oferta aqui, irmãos, está vendo o dinheiro que eu estou pondo aqui no gasofilácio? Irmãos, está vendo aqui o dinheiro que eu estou doando para a obra? Vocês estão vendo aqui, hein? Eles querem receber agora. Agora, é engraçado que Jesus disse que nós só precisamos de uma testemunha para tudo que nós fazemos. A testemunha para você que dá esmola não é o seu braço direito, o seu braço esquerdo ou os outros. É Deus que veio em secreto. A testemunha para quem tem vida de oração não é os irmãos que estão vendo eu gritando lá no monte, uma altura, e tirando selfie e postando no Instagram. É Deus que está vendo em secreto. A testemunha para mim que estou jejuando não é as pessoas que estão me encontrando na rua sem pentear a cabeça e lavar o rosto. É Deus que vem em secreto. Aquele que foi salvo pela graça e que não acredita na salvação por mérito e pelas obras, ele só precisa de uma testemunha: Deus. Vai dar oferta? Deus deve ser sua testemunha. Vai jejuar? Deus é sua testemunha. Vai orar? Deus é sua testemunha. Nunca me esqueço do reverendo Ronaldo Lidório, um dos pastores preterianos que eu mais admiro no Brasil. Recentemente ele estava pedindo oração na internet, estava com câncer. Orei por ele todos os dias. Fiz questão de orar, falei, meu Deus, esse homem me abençoa tanto. O livro dele, as pregações dele, que história maravilhosa. Deus abençoou o último exame dele, não deu nada do câncer. Mas diz ele que foi pregar no aniversário de uma igreja. E aí eles colocaram o bolo do lado, bolo de aniversário. E ele pregando aquele bolão de aniversário aqui do lado, bonitão, né? E ele percebeu que os irmãos ficavam olhando só para o bolo e não olhavam para ele. Ele começou a ficar até com ciúme, pai. Tá doido? O bolo está chamando mais atenção que eu, né? E aí ele continuou pregando. Quando acabou o sermão, ele passou para o pastor, ele sentou no banco. E ele sentou do lado da irmã Maria. Por acaso a irmã Maria que fez o bolo. E aí ele sentado do lado da irmã Maria, o pastor começou a agradecer. Quero agradecer os irmãos da ornamentação, a irmã fulano, o irmão que ajudou na divulgação, que fez o trabalho da gráfica, o irmão que fez e ele esqueceu da irmã do bolo. E aí o pastor disse que só ouviu a irmã cochichando do lado. Quero ver quem vai fazer o bolo de aniversário ano que vem. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer o bolo de aniversário. Parece, irmãos, que as pessoas fazem as coisas na igreja para receber aplausos, para receber reconhecimento. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Você faz para Deus? Você faz para os outros? Você faz para receber aplausos? Você faz para ter plaquinha? Se esquecer seu nome, você não volta na igreja mais? Se não lembrar seu nome, se deu branco, significa que você não é respeitado naquele lugar, não é amado naquele lugar? Queridos irmãos, o cristão hipócrita é exatamente essa pessoa que não conseguiu se curar usando a linguagem de Tiago, da sua mente dividida. Ele está o tempo todo tentando demonstrar o que ele não é. Infelizmente. Ele tem uma espiritualidade extremamente exibicionista. Ele está o tempo todo buscando recompensas humanas, materiais, plausíveis, notoriedade. E ele confia mais na salvação pelas obras do que na salvação pela graça. Que nós possamos ser curados dessa mentalidade hipócrita. E a partir de hoje você vai sair daqui dizendo: eu só quero fazer para Deus.
Eu concluo com um reportagemzinho, um videozinho do Instagram que acabei de ver agora de tarde, que caiu igual uma luva no que eu preguei aqui hoje. Foi sem querer, mas caiu o videozinho. Era um médico, residente médico. Na época, ele era médico no hospital, se me fala a memória, no Rio Grande do Sul. E ele ali no SUS, chegou uma mulher. Quando ele tomou o pulso da mulher, a pressão dela estava com 6. Ele apalpou a barriga dela e falou: manda direto para o bloco cirúrgico. Vai fazer exame? Manda direto para o bloco cirúrgico e fala que pode abrir, pode fazer cirurgia, que essa mulher está morrendo. Chegou lá, os médicos falaram assim: e os exames? O doutor lá falou que já pode abrir ela, que você já vai encontrar o problema. Essa mulher está morrendo. E ela foi operada. Quando abriram ela, descobriu que ela estava com uma gravidez nas trompas, hemorragia. O quadro daquela mulher era basicamente um quadro, se demorasse mais um pouquinho, ela morreria. E aquela mulher foi salva. Depois de recuperar um pouco mais, sair do CTI, foi para o quarto. E esse médico que salvou a vida dessa mulher foi lá visitar ela no quarto. Quando chegou no quarto: como é que a senhora está bem? Como é que a senhora está? A senhora está bem? Ah, odiei esse hospital horrível, o tratamento aqui é péssimo, a comida aqui é péssima. Ele ficou olhando para ela e pensou: poxa, era para essa mulher estar morta, e essa mulher está reclamando do tratamento, da comida. E o médico disse que a alimentação lá não era ruim, que o tratamento lá não era ruim. Mas aquele médico disse o seguinte, no testemunho pequeno que ele deu no Instagram: ali eu aprendi uma grande lição diante daquela mulher. Disse o médico: tudo que você fizer para os outros, faça para Deus. Não para receber reconhecimento, porque as pessoas não vão te reconhecer. Aquele médico disse: faça cirurgia para Deus. Cuide das pessoas para Deus. É assim que se aquele médico entendeu isso dentro de um hospital, nós não deveríamos entender isso dentro da igreja. Quantas pessoas estão tendo problemas e mais problemas dentro da igreja? Simplesmente porque não aprenderam a fazer para Deus. Fazem para os homens. E quando os homens não valorizam, não bate palma, não dá tapinha nas costas, fica irado, fica nervosa, fica nervoso, fica irado, quer deixar tudo. Por quê? Faça tudo para mim. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2:23, se não me falha a memória, ou 3:23, ele vai dizer: tudo quanto fizerdes, faça em nome do Senhor Jesus Cristo, dando para Ele glórias a Deus Pai. Para quem que você está trabalhando? Para mim? O que está te motivando a servir na igreja? Sou eu ou é Deus? Vamos colocar de pé, queridos. Queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você fechasse os olhos. Eu queria que você fizesse uma oração agora. E a oração que você vai fazer, eu queria que você perguntasse: eu estou em busca de reconhecimento do homem ou de Deus? Eu estou fazendo as coisas para os homens ou para Deus? Quando eu faço as coisas para os homens, eu fico decepcionado. Eu fico irado.
eu fico insatisfeito. Mas se eu fiz para Deus, só me satisfaz o reconhecimento dele. Aleluias. Pai bendito e amado, todos nós, muitas das vezes, estamos preocupados em ser reconhecidos, respeitados, valorizados. E muitas das vezes, quando isso não acontece, e falo de mim mesmo, ficamos tristes. Às vezes até mais do que triste, mudamos com as pessoas. Às vezes até mais do que isso, nos afastamos das pessoas. Porque no fundo, nosso ego foi ferido. Meu Deus, é impossível, como diz Dietrich Bonhoeffer no seu comentário do Sermão do Monte, a mão esquerda não saber o que a direita está fazendo, se a gente não mortificar nossa carne. Somente quando o nosso ego está totalmente curado, crucificado, é que a gente vai vencer essa piedade exibicionista e hipócrita. Por isso eu lhe peço, Senhor, nos dê sua graça. A alma curada, Pai, é a alma onde a graça está reinando soberanamente. Porque quando a graça age na minha alma, eu aprendo também a agir com graça com os outros. Mas quando a graça não age na minha alma, eu não ajo com graça nem comigo e nem com os outros. Que nós possamos ser imersos pela Tua graça nessa noite. E nos libertar dessa falsa piedade que busca a aprovação dos outros e não a aprovação do Senhor, que quer ter no outro a testemunha do que fazemos e não no Senhor, pois a única testemunha que eu preciso para tudo que eu faço é o Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.